Olá, bem-vindo ao Mans Studio, seu canal de história da arte e da música. Hoje a gente vai explorar um dos nomes mais revolucionários da história da música, Claude Debussy. E assim, eu não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, eu não sou francês, mas ele foi o homem que ouviu o som das nuvens, da água e das emoções humanas mais sutis. Mas não se engane, apesar do rótulo de impressionista, Debussy não gostava de rótulos. Ele foi muito mais do que isso, ele foi um rebelde, ele foi um visionário, um poeta sonoro. Bom, vamos falar um pouco então sobre o nascimento, a história de vida do Claude Debussy. Basicamente, ele nasceu em 22 de agosto. Você vê que só lendas nascem perto, né? E não tem nada a ver com o meu aniversário ser 20 de agosto que eu tô falando. Então, ele nasceu em 22 de agosto de 1862, na cidade de Saint-Germain-en-Laye. Eu não sei pronunciar isso também. Nos arredores de Paris. Sua família era bem modesta, na verdade, tá? Por incrível que pareça. É sempre assim, né? O pai, ele era dono de uma loja de porcelanas e a mãe era costureira. E durante a guerra franco-prussiana, a família acabou se mudando para Cannes e foi lá, curiosamente, que ele começou a estudar piano com apenas 7 anos de idade. Eu estava comendo terra e ele já estava tocando piano, estudando pelo menos. E por incrível que pareça, aos 10 anos, o Debussy ele foi aceito no Conservatório de Paris, onde ele ficou por mais de 10 anos. E lá, ele foi um aluno problemático. Ele não gostava das regras rígidas, ele questionava os professores, ele vivia experimentando a harmonia da forma, entre muitas aspas, tá? Errada. Só que assim, um professor chegou a dizer até que ele tinha talento, mas ele era teimoso como uma mula. Cara, cada coisa incrível. Bom, continuando. Durante a juventude, o Debussy ele acabou viajando como pianista acompanhante, né? Em 1880, ele trabalhou para Nadezhda von Meck, a rica mecenas de Tchaikovsky. Ele acabou conhecendo a música russa, especialmente Borodin e Mussorgsky, o que moldou a visão de liberdade musical que ele tinha. Gente, eu não preciso nem falar nada sobre a pronúncia, né? Vocês me perdoem qualquer coisa, por favor. Em 1884, com a cantata L'Enfant Prodigue, venceu o Prix de Rome, o prêmio mais importante da época para jovens compositores. Mas, quando ele foi enviado para Roma como bolsista, ele odiou tudo. Ele escreveu cartas dizendo que detestava a cidade, detestava os artistas e até o clima. Pensa no cara que reclamava de tudo. Mas assim, dá para entender porque o que ele queria era liberdade e Roma parecia uma prisão de regras artísticas antiquadas. E é uma coisa muito louca você pensar nisso, né? Porque a arte é justamente você sair do óbvio, você expressar seus sentimentos, você tá ali realmente no seu próprio momento, né? E passar para outras pessoas que compartilham da mesma opinião ou ideia, ou no mínimo gostam do que você tá falando ou fazendo, né? Então, querendo ou não, será que realmente faz sentido arte ter regra? É um questionamento que eu deixo para vocês responderem no comentário aí. Continuando. Debussy, ele não queria seguir os caminhos de Wagner, nem queria imitar Beethoven, que são, obviamente, né, grandiosos, assim, mestres, monstros da música erudita, tá? E ele dizia que a música é a expressão do invisível, como a luz refletida na água. E, querendo ou não, ele foi muito inspirado por pintores impressionistas, como, por exemplo, Monet, e escritores simbolistas como Mallarmé. Ele acabou criando uma nova linguagem sonora. E como é que funciona isso? Ele contava com basicamente 3 elementos, tinha mais, mas vamos resumir, que é harmonias flutuantes, escalas exóticas, por exemplo, pentatônica, modos gregos, tons inteiros e texturas que evocavam estados de espírito. O ápice dessa nova estética veio com esse nome que tá aqui na tela, não tenho, nem vou tentar pronunciar. Foi feito em 1894, tá? Foi, né, ele compôs. E o que é mais legal dessa obra? Ela acabou causando muito espanto. Por quê? Quando a gente tá falando de música, normalmente a gente tá falando de música com estrutura, né? Que tem uma estrutura tradicional, vamos dizer assim. É como se fosse um filme que tem ali aquele arquétipo do herói, sabe? Que né, ele começa de um jeito bem básico, por exemplo, ele começa na pobreza, daí ele vai crescendo, aí ele se torna o melhor do mundo e ele salva o mundo inteiro, pega a mocinha e não sei o que. Então é meio que essa coisa, só que na música, né? Mas o que é legal é isso, ele era tão fora da caixinha, o Debussy, que ele, quando escreveu essa desgraça aqui, que tá escrito aqui, não tinha uma estrutura tradicional, não tinha clímax óbvio, só tinha sensações. E o que é mais legal, o próprio Mallarmé, o poeta do poema original, ele disse que a música do Debussy foi além do que ele próprio escreveu. Você imagina que legal você ter uma lenda, uma pessoa que você admira tanto falando isso sobre a sua composição. É o ápice, assim. Bom, quais são algumas das obras-primas e momentos de gênio que ele teve? Basicamente, nós temos aqui algumas obras a destacar. Eu vou destacar 4, mas tem mais, tá? Realmente é que essas 4 aqui
aqui, meu Deus do céu. Bom, a primeira delas é a que todo mundo conhece, Clair de Lune, tá? Que, na verdade eu não sei se vocês sabem disso, ela é parte de uma suite que ele criou, chama Bergamasque, foi feita em 1905 essa música, é uma das peças de piano mais famosas da história. Ela acaba carregando lirismo, sutileza e uma sensação onírica que, assim, parece que você tá suspenso no tempo, é uma coisa completamente única. Ele pega aquela essência da pintura, né, e da escrita que ele conhece ali, né, que a gente comentou antes, e ele traz isso pra música, é incrível. Aí nós temos também a La Mer, que também foi escrita em 1905, que é uma sinfonia do mar, que La Mer é justamente mar, né, em francês. Mas sem seguir as regras de uma sinfonia. E ele tem ondas musicais nessa mesma música que se alternam em texturas, cores e movimento. É fenomenal. Aí temos essa terceira aqui, que também não sei pronunciar, Pelléas, bom, enfim. É uma ópera escrita em 1902, é uma ópera anti-wagneriana. Ela não tem áreas famosas, não tem heroísmo, ela só tem nuances, entendeu? E o Debussy, ele trata a orquestra como uma pintura, ele não sobrepõe as vozes. Esse cara, ele é simplesmente fenomenal. Era, né? Bom, e tem, por fim, a música Children's Corner, que é uma suíte para piano dedicada à filha dele, com humor e delicadeza, como nessa daqui que tá escrita também, que não tem como pronunciar isso aqui. Olhando um pouco agora pelo prisma da vida pessoal dele, os últimos anos dele, né? Basicamente o Debussy, ele teve uma vida pessoal complicada. Ele se casou com Rosalie Texier, mas ele teve um caso com a cantora Emma Bardock, com quem ele teve a sua filha Cho Cho, seja lá como pronunciar isso. Ele era descrito também como arrogante, crítico e até cruel com colegas, mas ele também era extremamente sensível e autocrítico, que dá pra perceber, inclusive, né, um reflexo disso nas composições dele. Com o tempo, a saúde de Debussy piorou. Ele foi diagnosticado com câncer em 1909 e, pra piorar, em plena Primeira Guerra Mundial, enquanto bombas caíam sobre Paris, Debussy escrevia suas últimas obras, entre elas os etudes para piano. Ele acabou vindo de arrasta em 25 de março de 1918, aos 55 anos de idade. Olha que coisa triste, isso aqui é horrível, porque mesmo você morrer com 55 anos de idade, até na época ainda era meio jovem, né? Hoje em dia é muito jovem, mas antigamente também era. Só que o problema nem foi esse, o maior problema é que o enterro dele teve que ser silencioso, porque a cidade estava sob bombardeio. Bom, o Debussy, ele acabou abrindo as portas para música moderna, tá? Ele influenciou muita gente, como por exemplo Ravel, Stravinsky, Olivier Messiaen, John Cage, até jazzistas, por exemplo Bill Evans, e até compositores de trilhas sonoras. Ele não queria chocar, ele apenas queria mostrar que a música podia ser mais do que uma estrutura, do que uma partitura. Ela poderia ser poesia, ela poderia ser pintura, ela poderia ser perfume, ela poderia ser um estado de espírito. Maravilhoso. Bom, esse foi o vídeo sobre Claude Debussy, eu espero que você tenha gostado dessa viagem pela vida e pela arte dele. Se você gostou de fato, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e me diz nos comentários qual que é a obra dele que mais te emociona, depois, obviamente, né, de Clair de Lune, porque todo mundo conhece essa música, não é nem justo, né? Vamos falar que essa música é muito linda, então vamos achar umas outras. Ou então, qual compositor você quer ver aqui no Mas Estúdios também? Me fala aí, vai ser um prazer enorme ouvir vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, galera!